Amém, irmãos? Glória. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Eu quero ler com você um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Nós vamos falar hoje sobre um personagem bem conhecido do Novo Testamento, que é falado dele não só nesse evangelho, mas em outros também. Mas eu quero ler no livro de Marcos a história do cego Bartimeu. Então diz assim a partir do verso 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. Amém. Pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora você vai me ajudar nesse versículo 47. Quando chegar o grito do cego é com vocês, beleza? Combinado? Então vamos lá. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começaram a gritar: aleluia, glória a Deus. Verso 48, muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre. Nessa versão que nós estamos lendo, ele diz: eu quero ver, mas em outras versões, ele diz: quero voltar a ver. Versículo 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, essa história do cego Bartimeu, ela aconteceu numa cidade chamada Jericó. Jericó, ela é uma cidade histórica, muito conhecida, né? Coisas muito importantes, marcantes aconteceram na cidade de Jericó. Por exemplo, Jericó, ela foi a primeira cidade conquistada sobre a liderança de Josué, discípulo de Moisés. Jericó tem aquela história famosa dos muros de Jericó, né? Nos anos 80 a gente cantava 90, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Quantos lembram disso? Ó os velhinhos aí, né? Então tem essa história. Jericó também foi o lugar aonde Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, foi no deserto de Jericó. E no Novo Testamento, Jericó, Jesus ali foi onde ele curou o cego Bartimeu, também foi onde ele curou um outro cego, e também foi onde Jesus teve um encontro com o Zaqueu. Lembra do Zaqueu que subiu na árvore? E Jesus foi até a residência dele. Então Jericó também foi o lugar aonde se converteu Zaqueu. Jericó, ela é a primeira cidade, maior cidade do mundo. Então Jericó, coisas muito importantes aconteceram nessa cidade. E lá nesse lugar residia o Bartimeu, né? Nós lemos lá no primeiro versículo, né, que diz que Bartimeu era filho de Timeu. Isso já está no seu nome. Bar, em hebraico, significa filho. E Timeu é o nome próprio do seu pai. A Bíblia não fala muita coisa sobre o pai de Bartimeu, né? Só fala o nome dele, que era Timeu. Mas eu fui atrás de pesquisar, de ver se havia alguma coisa, algum fato histórico, alguma coisa sobre Timeu. E alguns historiadores contam, alguns teólogos contam, né? Por isso que você vai entender que a Bíblia diz que quando Bartimeu, ele fala com Jesus, ele fala que quer voltar a ver.
porque Bartimeu não era como aquele outro cego que era de nascença que Jesus curou. Bartimeu, ele ficou cego. Como aconteceu? Os historiadores contam, isso não está na Bíblia e não dá para afirmar, mas os historiadores chegaram a essa conclusão, que Timeu, o pai de Bartimeu, era um homem que pertencia ao exército de Israel. E ele serviu como general nesse exército por muitos anos até se aposentar. Quando ele se aposentou como general, ele se tornou comerciante. E ele era um homem muito provido, né? Aposentado do exército, né? Como general. E ele se tornou um grande comerciante. Mas, quando Roma começou a exercer domínio sobre a Palestina, o que aconteceu? Esse homem, os bens dele todos foram confiscados, foram tomados pelo governo romano, e a sua aposentadoria foi cancelada. Eles confiscaram a aposentadoria dele também. E aí ele se revoltou contra o domínio de Roma. E aí, como ele conhecia muito de estratégias de guerra, por ser um general, ter feito parte do exército, ele se tornou um homem que criava grupos e lutava e resistia contra o domínio de Roma. Então, para Roma, Timeu era um homem perigoso, o tanto que os historiadores contam que Timeu, ele foi perseguido, ele foi preso, e a morte dele foi uma morte também na cruz. E Bartimeu era criança nesse período. E como o exército de Roma, os romanos não queriam que o filho também, quando crescesse, se tornasse um revoltoso como o pai, eles arrancaram os olhos de Bartimeu. Então, esse é o estado de Bartimeu. A Bíblia diz também que Bartimeu ele estava na beira do caminho. Então, qual que era a situação de Bartimeu? Era órfão de pai. A Bíblia não fala da sua mãe, mas possivelmente sua mãe deve ter morrido na sua adolescência ou na sua infância. Então, Bartimeu era órfão de pai e mãe, não teve direito à sua herança, morava na rua e era cego. A única coisa que Bartimeu tinha de valor era a sua capa. Era a única coisa que era dele. Era a única bem que ele tinha material, era a sua capa. Que você sabe que naquela região da Palestina se faz muito frio à noite e um calor escaldante durante o dia. Então aquela capa de Bartimeu, ela servia para proteger ele do frio à noite e para proteger ele do calor durante o dia. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele ficava ali na beira do caminho. E naquela época, os cegos, os leprosos, os aleijados, as prostitutas, essas pessoas, eles eram considerados a escória. Eles eram hostilizados, humilhados, considerados até pelos fariseus e os doutores da lei como pessoas mais pecadoras. Então, eles viviam na margem do povo, eles não eram incluídos. Eles viviam excluídos e eram muito humilhados. Inclusive, Jesus, um dos motivos porque Jesus era muito perseguido e queriam matar Jesus, não era só porque Jesus dizia ser o Filho de Deus, porque naquela época havia outros falsos que se diziam ser filhos de Deus também. E como hoje também existe, você já viu falar do Henri Cristo e outro maluco lá nos Estados Unidos que diz que é Deus, que é Jesus. Então, Jesus não era tão perseguido por dizer que era o Filho de Deus, mas Jesus era perseguido também por quê? Porque Jesus, ele se relacionava com essas pessoas, os leprosos. Você vai ver Jesus orando por leproso sendo curado, Jesus convertendo prostitutas, Jesus curando paralíticos, pessoas que eram hostilizadas e rejeitadas. Jesus dava acesso a essas pessoas, perdoava essas pessoas, curava elas e trazia essas pessoas para o convívio da sociedade. E os fariseus, os doutores da lei, ficavam malucos com isso,
porque eles justificavam o pecado deles, na ótica deles, essas pessoas eram mais pecadoras do que eles. Então, na cabeça deles, eles estavam naquela situação, porque alguém pecou, eles pecaram, por isso eles estavam sendo castigados por Deus. Tanto que você vai ver que um dos discípulos, quando Jesus vai orar por uma pessoa, ele pergunta: por que esse homem está assim? Quem pecou? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi ele? E Jesus fala para ele: olha, esse problema que ele tem é só para que o meu poder seja manifestado, não é porque alguém pecou. Então Jesus se relaciona com essas pessoas que viviam à beira do caminho. E o que significa esse à beira do caminho? Esse à beira do caminho, a gente pode dizer que é os quase da vida. À beira do caminho é como você estar à margem de um rio e você não poder entrar na água. À beira do caminho é você não poder usufruir de algo que você está vivendo, que você está vendo, mas você não pode ter acesso. E assim era a vida de Bartimeu. Só que Bartimeu, ele tinha um motivo para estar à margem, para estar à beira do caminho. Bartimeu era cego, era pobre, era mendigo, então ele tinha uma justificativa. Agora, eu quero iniciar essa mensagem perguntando para você: qual é o motivo que faz com que eu e você, muitas vezes, nós estamos à beira do caminho, nós estamos à beira do propósito de Deus? Porque muitas vezes nós não estamos mergulhados no centro da vontade de Deus? Porque nós não estamos dentro da vontade do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos no quase. Eu estou quase me envolvendo com o Life. Eu estou quase me envolvendo em um ministério. Eu estou quase discipulando. Eu estou quase querendo ser discipulado. Qual é o seu motivo? Olha para o seu irmão e fala: misericórdia. Qual é o seu motivo? Mas eu quero te dizer o seguinte, que independente da sua situação ou condição, Jesus sempre vai te dar uma chance. Bartimeu estava à beira do caminho. Bartimeu estava, a Bíblia diz que, você lê o texto ali, você vê que Jesus, ele sai de Jericó, no final do dia, na saída, ele estava indo embora. E você vai ver que Jesus, quando ele sai da Galileia, ele passa por Jericó, a próxima cidade que ele vai é Jerusalém, onde ele foi crucificado e foi embora. Morreu, ressuscitou e foi embora. Então Bartimeu, ele teve uma chance, uma oportunidade de sair da beira do caminho e ele aproveitou. Agora, olhando para a nossa vida, quantas oportunidades Deus tem te dado de você se envolver, de você ser uma resposta, de você ser usado por Deus, de você viver o extraordinário de Deus, e por que nós insistimos em ficar à beira das coisas de Deus? Por que nós insistimos em permanecer no mesmo lugar e do mesmo modo? Olha para o seu irmão e fala para ele: deixa de ser cabeção. Irmãos, olha só o que diz. Olhando esse texto aqui, eu quero te dizer, isso não é um chavão pastoral, mas é a pura verdade. A Bíblia diz que o Senhor sempre vai nos dar uma chance. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos nós podemos ter acesso ao extraordinário de Deus. Agora, o que eu vou te falar agora, irmãos, a segunda coisa é pouco se fala sobre isso. A primeira é muito falada, é que Deus tem um plano para você. Amém? Quantos creem nisso? Deus tem um plano para a sua vida. Qual que é o plano? Esse plano não é o foco principal desse plano, não é te deixar milionário, não é te deixar famoso, não é te dar uma posição maior do que do seu irmão, não é isso. O propósito disso é fazer com que você tenha vida e vida em abundância. É que você viva bem aqui, e abundância é salvação.
Mas o mesmo texto diz o plano que Satanás tem para as nossas vidas. E qual que é o plano de Satanás? Ele veio para matar, roubar e destruir. E não existe um terceiro plano. Nós sempre vamos estar caminhando ou de acordo com o bem ou de acordo com o mal. Ou nós vamos estar dentro do plano de Deus ou dentro do plano de Satanás. Por isso nós precisamos avaliar nossa vida. Dentro de qual plano eu estou vivendo? Será que eu estou dentro do plano de Deus ou estou vivendo o plano de Satanás? Será que Satanás não está me matando, me roubando e eu não estou percebendo? Então aqui nessa história de Bartimeu, eu quero falar com você sobre algumas coisas importantes que aconteceram para que Bartimeu pudesse alcançar esse milagre de Deus. E o versículo 47, você pode ler comigo lá? Versículo 47 de Marcos 10. Olha o que diz: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a primeira coisa foi que Bartimeu, ele ouviu. E você sabe que ouvir é uma bem-aventurança. A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 24, que bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Então Deus, quando Ele cria o homem, Ele nos dá 2 orelhas e 1 boca. Por que será? Porque Deus estava dizendo para nós que é muito importante a gente ouvir. Ou seja, é prestar atenção, é dar atenção às coisas de Deus. Quantos estão me ouvindo? Glória a Deus. É você dar importância para o que Deus está falando. Você dá atenção para que o seu líder, sua liderança está falando, para o que Deus está falando. Então Bartimeu, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele já teve uma ação. Eu gosto muito de ouvir o Marcos Witt. Ele diz o seguinte, ele fala em uma das suas canções, que quando Deus está em silêncio, eu não ouço a voz de Deus, eu ouço o seu coração. Então se você não estiver ouvindo a voz de Deus, fica quietinho e ouça as batidas do seu coração. Amém? Olha só, outro princípio importante. Ele guardou a palavra. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando, eu fiquei me perguntando, por que Bartimeu, quando ele ouviu as pessoas falarem que era quem que estava passando? Jesus de Nazaré. Por que ele ouviu as pessoas falando que era um homem de Nazaré que estava passando? E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O natural não era ele falar: Jesus de Nazaré, homem de Nazaré, tem compaixão de mim. Por quê? Porque eu imagino que o seu pai Timeu, quando Bartimeu era criança, provavelmente ele ensinou o seu filho que haveria um dia que viria o príncipe da paz, que haveria um dia que o filho do Deus do exército de Israel seria enviado. Provavelmente Timeu deve ter ensinado ao seu filho sobre Isaías 53, que um dia Jesus viria, morreria e ressuscitaria. Então imagino que Bartimeu fez uma ligação: esse é Jesus, estão falando que é Jesus de Nazaré, esse é de quem meu pai falava, esse é Jesus, o filho de Davi, e ele vai ter compaixão de mim. E ele começou a gritar para que Jesus tivesse misericórdia, compaixão dele. E aí eu te faço uma outra pergunta: o que será que os nossos filhos, eles vão lembrar quando a vida começar a bater neles, e vai bater, quando eles passarem por dificuldades? Do que será que eles vão lembrar? Será que eles vão lembrar dos nossos berros, dos nossos gritos, das nossas brigas,
ou eles vão lembrar dos princípios que nós vivemos e ensinamos para eles? Fala misericórdia. Do que será nossos filhos irão lembrar? Que você possa ter coragem e ousadia e obedeça a palavra de Deus e ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. Quantos têm filhos aqui nessa noite? Que você seja um pai e uma mãe corajoso a ponto de ensinar os seus filhos. Que você invista tempo de oração, de leitura bíblica, de discipulado com os seus filhos, para quando a vida bater neles, quando as situações diversas aparecerem, eles possam lembrar daquilo que você ensinou para eles. Versículo 48, leia comigo, diz assim: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto. O que ele gritava? Aleluia! Então, quanto mais as pessoas pediam para que Bartimeu se calasse, para que mais ele ficasse quieto, mais ele gritava e mais alto ele gritava. E o que Bartimeu está nos ensinando com essa atitude? Constância. Nós não podemos parar, a condição dele não parou, a situação desfavorável não parou. Agora eu te pergunto, por que é que nós somos inconstantes em nossas orações? Por que é que nós não fazemos como Bartimeu fez? Por que que nós fazemos o contrário? Por que que nós, quanto mais problemas, menos oração? Quanto mais dificuldade, menos compromisso? Às vezes as pessoas vêm pedir oração: pastor, ora por mim, porque eu estou numa situação difícil. Aí volta e meia eu pergunto: irmão, mas você está orando? Ah, pastor, está tão difícil, não estou conseguindo orar. Não, irmão, está errado. Quanto mais o mundo quer te sufocar, quanto mais as situações difíceis querem te calar, mais você clama, mais você ora, mais você tem tempo com Deus, mais você lê a palavra. Amém? Sabe o que acontece muitas vezes quando as pessoas estão com problemas, com dificuldades? Elas eram tão compromissadas, e quando aparecem os problemas, as dificuldades, o que elas fazem? Elas deixam de ter compromisso com as coisas de Deus. Uma das coisas que as pessoas fazem quando começa a aparecer problema, dificuldade, ela deixa de ir na célula, ela deixa de ir no culto, ela não quer ser mais discipulada. Às vezes a pessoa não veio na célula, não veio no culto. Ô irmão, o que aconteceu? Ah, pastor, eu estou com uns problemas, estou com umas dificuldades. Mas vai resolver você ficar em casa? Vai resolver? Não. Você precisa perseverar, precisa ter constância. Precisa ter constância. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 3, versículo 5. O Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Jesus foi constante ou inconstante? Olha por quantas coisas Jesus passou. E ele não parou, não diminuiu a sua velocidade. Ah, Senhor, acho que eu não vou continuar. Pedro me traiu, eu não esperava por isso. Ah, as pessoas querem me matar, cuspiram no meu rosto, bateram em mim. As pessoas não estão aceitando o que eu estou falando. Ah, hoje eu não vou para a sinagoga porque eu estou meio mal, não estou legal, eu não vou hoje. Ah, eu não estava legal, por isso que eu não fui. Ah, pastor, sabe o que é? Eu não fui no culto porque eu não estava muito bem, eu não estou tão espiritual. Quem disse que você tem que estar bem para vir ao culto? Quem disse que você tem que estar bem para você vir ao culto, vir à célula? E daí que você tem que vir. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu estava muito cansado, eu estou sobrecarregado. Mas o que a Bíblia diz? O que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Irmãos, olha como Jesus vai ao contrário do que a gente pensa. Olha o que Jesus disse para a pessoa que está dizendo: ah, eu estou muito cansado, eu estou muito sobrecarregado. O que Jesus disse? Mesmo assim, você precisa fazer a sua parte.
Você precisa vir. Nós precisamos parar de mimar as pessoas. Nós precisamos parar de querer fazer o que é da pessoa fazer, a parte dela fazer. Sabe por quê? Porque a pessoa até pode vir, a pessoa até pode, mas vai ser um cristão fraco, porque ela vai acostumar a ser carregada no colo já adulta. E chega uma hora que você tem que andar, você tem que vir, você tem que decidir, você tem que ir contra. Olha que doido isso. Uma pessoa cansada e sobrecarregada, Jesus diz para ela vir. Ah, mas não vão vir na minha casa fazer a microcélula comigo? Ah, mas não vão vir me buscar? Não, irmão, você precisa vir. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Como que nós vamos avançar? Como que nós vamos avançar? Como que nós vamos ganhar uma cidade? Como que nós vamos chegar a 22 mil pessoas sendo mimados, sendo infantis? Não, nós precisamos crescer. Eu acho interessante porque a gente faz ao contrário do que Bartimeu fez. Bartimeu, ele estava à beira do caminho, ele queria ir para o caminho. Muitos de nós estamos no caminho, estamos querendo ir para a beira do caminho. Nós queremos desistir, queremos parar, ficamos desanimados, tristes. Você até pode sentir isso. Mas entre você sentir o desânimo, a tristeza, e você tomar uma atitude de parar, desistir, existe um espaço. E é nesse espaço que entra a sua fé. É nesse espaço que você clama, que você declara. Quantos creem nisso? Amém? Olha só o que diz o versículo 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Irmão, e eu fiquei lendo esse texto aqui, e eu falei, cara, tem algum segredo aqui, tem alguma coisa aqui. Comecei a ler e reler, aí o Espírito Santo me falou: aqui está uma forma da gente entender o papel da igreja. Quem te chama é Jesus. É Jesus que te chamou. Mas quem vai levar esse recado a você é a igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas, como por exemplo, seu líder de life, seu discipulador, seu pastor, seus irmãos. Irmãos, nós precisamos entender isso. Jesus parou. Aqui é o sinal de que Jesus ouve o nosso clamor, amém? Jesus ouviu o clamor dele. Jesus, filho de Davi, Jesus ouviu. Aí Jesus chama a igreja. A Bíblia diz que estavam os discípulos e uma grande multidão. Então eu imagino que sejam os discípulos que estavam mais perto, que foram os fundadores da igreja, já representando a igreja. E Jesus fala: igreja, chamem ele. E aí a igreja vai, e nós vamos, amém? Nós vamos chamar as pessoas, nós vamos levar o recado de Deus a ela. Agora nós não podemos querer fazer o papel de Jesus. O nosso papel é levar o recado de Jesus. E eles chegaram diante do cego, e eu acho muito interessante as duas coisas que eles dizem para ele. Jesus disse: chamem ele. E eles o chamaram. Quando chegaram perto dele, o cara estava lá deitado, sentado, não sei, na beira do caminho. E os discípulos chegam e dizem para ele: ânimo e levante-se. Que recado que Jesus, que a igreja estava dizendo para Bartimeu? Bartimeu, mesmo órfão, mesmo abandonado, mesmo à margem da sociedade, mesmo na beira do caminho, mesmo cego, você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a tua parte, é uma parceria o milagre. É Deus e você e Deus. Você não faz sozinho e Deus também não vai fazer sozinho. É uma parceria, existe uma parte de cada um. E era isso
que Jesus estava ensinando para aquela multidão e para Bartimeu. E aí a igreja cumpre o seu papel. O que a igreja fala para ele? Ânimo, ânimo. Irmão, a igreja, ela é um canal de Jesus. A igreja, ela é o canal de Deus para te abençoar, orientando você, para corrigir você, para animar você e para também te responsabilizar. Diga comigo, eu sou abençoado, eu sou corrigido, eu sou animado e responsabilizado na igreja. Então, quando os discípulos chegam para Bartimeu, eles olham para ele e eles dizem, ânimo. O que significa esse ânimo? Esse ânimo de Bartimeu, que eles dizem para Bartimeu, é o mesmo que eles dissessem, não desista. É o mesmo que dizer, continua, fica firme, vem para o life, vem para o culto. Esse é o papel da igreja, é o nosso papel. Irmão, continua, fica firme, não desista, vem para o life, vem para o culto. Esse é o nosso papel. E aí eles dizem ânimo e levante-se, ou seja, se posicione, muda a sua postura. Olha que duas palavras fortes eles dizem para ele. Eles não foram lá, tadinho do Bartimeu, vem cá, Pedro, pega lá nas pernas, João, pega aqui, vamos levar no colo, vamos pegar ele aqui, vamos levar ele. Não, ele era cego, mas ele não era paralítico. Ele podia andar. Irmão, tem algo que você pode fazer, querido. Tem alguma coisa que você pode fazer. Para de ficar se vitimizando. Você não é um coitado. Deus não tem pena de você, Jesus não tem pena de você, a igreja não tem pena de você porque não precisa. Ânimo, levante-se, muda a sua postura, se posicione. Esse é o nosso papel. Por quê, irmãos? Porque quem te chama é a igreja. Quem te chama é o seu líder de life, é o seu pastor, seu discipulador? Não, quem te chama é Jesus, quem te cura é Jesus, quem te salva é Jesus, quem te liberta é Jesus. Quem faz o extraordinário é Jesus, não é a gente. Essas pessoas têm papel importantíssimos na nossa vida, nosso pastor, nosso discipulador, nossos irmãos do Life Group, mas eles não podem fazer o que só Jesus pode fazer. E muitas vezes nós estamos frustrados, desanimando, porque nós estamos esperando que um ser humano faça só o que Jesus pode fazer. Não, não é assim. E sabe, o pior, irmãos, é que muitas vezes nós estamos insistindo com pessoas que elas não querem atender o chamado de Deus. Elas não querem se posicionar e levantar. Assim que eles falam, quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar mais alto, ele começou a clamar mais alto. E Jesus mostra para ele que ele ouve o clamor. E aí ele pede para a igreja aí chamar ele. E quando os discípulos chegam e falam para ele, olha, ânimo, levante-se. O texto diz que ele imediatamente ele já se pôs de pé. Ele já mudou a postura, ele já se levantou. Agora, o que tem acontecido muitas vezes? Que nós estamos insistindo, isso cansa, é cansativo. Arrebenta com o líder, por quê? Com o discipulador, por quê? Porque nós estamos insistindo com pessoas que querem morar na beira do caminho. Com pessoas que não querem viver o extraordinário de Deus, que querem ficar recebendo papinha a vida inteira, não estão dispostas a comer uma feijoada do Evangelho. E daí não dá. Então nós precisamos parar de querer fazer o que Jesus pode fazer. E aí o versículo 50, olha que interessante isso, irmão. Versículo 50 diz que
lançando sua capa. Olha a primeira coisa que ele fez. Quando os discípulos chegaram e falaram para ele: olha, o mestre está te chamando, ânimo, levante-se. Ele não disse: ânimo, se levantar, vocês não vão me ajudar, vocês não vão me levar, não vai vir ninguém me buscar, ele não pode vir aqui, ele não vai vir me ver. Ele andou na cidade toda, passou o dia caminhando na cidade, eu estou aqui clamando, e ele não vai, ele está a metros de mim, ele não vai vir aqui, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que sair aqui do Coapar e numa célula ali no Brejatuba? Eu vou ter que ir no culto com chuva? Eu vou ter que fazer encontro com Deus? Olha para o seu irmão, fala bem baixinho para ele, fala: deixa de ser cabeção, cara. Olha só a primeira coisa que ele fez, versículo 50, lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Qual que era o único bem, qual que era a única coisa que Bartimeu tinha? Sua capa. Irmão, quando você e eu entendemos quem está nos chamando, nós abrimos mão das nossas capas e mudamos. E nos posicionamos em relação a caminhar com Jesus. Só que muitas vezes nós queremos tirar a capa alheia, irmão, e daí que nós arrumamos um problema. Porque nós, às vezes, por amar as pessoas e ver as pessoas fazendo coisas erradas, nós passamos da linha. Não podemos, a pessoa tem que decidir, você tem que decidir deixar suas capas. Ele, não foi os discípulos que tiraram a capa dele. Eu fiquei pensando, como que esse cara ficou? Será que ele ficou nu? Será que ele foi nu até Jesus? Só de cueca? Como que ele foi? Mas ele não se importou, ele não calculou, ele não mediu. Esse é o nosso problema, que nós ficamos fazendo muita continha, muito cálculo para viver o extraordinário de Deus. A vontade de Deus tem que se adequar à minha. Não, é a vontade dele que tem que prevalecer sobre a minha. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo precisa viver em mim. E aí a Bíblia diz que ele lança a sua capa e de um salto muda a posição. Ele estava sentado, deitado, não sei. Ele dá um salto, põe-se de pé e vai caminhando em direção a Jesus. Eu fico imaginando Bartimeu sentado ou deitado, ânimo, levante, e ele sai andando cego. Eu imagino, não, é por aqui, cara, é por aqui, ó, é por ali, ele está ali. Porque ele queria ir, irmão. É muito melhor você frear uma pessoa do que você empurrar, irmão. Muitas vezes nós, como líderes, nós estamos empurrando as pessoas. Não. Aí, versículo 51 diz: o que ele chega diante de Jesus, se coloca de pé, vai até Jesus, e Jesus olha para ele e diz: o que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. Parece uma coisa meio que lógica, né, irmãos? O cara está cego, ele está cego, Jesus que cura o cego, está passando, o cego começa a gritar, e quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele o que ele queria. O que você acha que o cego quer quando ele vai até uma pessoa que cura? Por que Jesus perguntou para ele? Parecia que Jesus estava brincando. Mas sabe por que Jesus perguntou? Porque Jesus queria saber qual era a prioridade de Bartimeu. Jesus queria saber qual que era a prioridade daquele homem. Porque ele poderia chegar para Jesus e falar: olha, Jesus, eu sei que você é famoso, eu queria saber se você não consegue me dar uma esmola melhor, um valor melhor, se você não consegue arrumar um lugar melhor para eu dormir. Ou ele poderia falar para Jesus: Jesus, será que você e os seus discípulos, vocês não podem me conseguir um cão guia? Eu preciso de um cão guia porque eu sou cego.
Só que o que ele fez? O que ele disse? Eu quero voltar a ver, eu quero ver. A prioridade dele era voltar a enxergar. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós vivemos em um tempo em que as prioridades elas estão invertidas. As pessoas estão invertendo as suas prioridades. Às vezes o casal está vendo que o casamento está indo para o ralo, mas não prioriza um tempo de qualidade, não busca ajuda. E aí eles se acostumam a viver um esquenta-inferno. Eles vivem um inferninho em casa, se acostuma. Um dia o marido quer matar a esposa, no outro dia a esposa quer matar o marido. Não! Nós precisamos priorizar tempo de qualidade. Aí, sabe que está com problema, não busca um discipulado profundo, não faz enfol, se enrola para fazer encontro com Deus, não abre o problema, e acostuma viver assim, não prioriza. Os pais muitas vezes estão vendo que os filhos estão se perdendo, estão indo para o mundo, mas mesmo assim, trabalhar até mais tarde é mais importante, trabalhar final de semana é mais importante, fazer hora extra é mais importante, sair com os amigos é mais importante, sair com as amigas é mais importante, às vezes até o ministério é mais importante, mas a família não tem importância. Às vezes discipula um monte de gente, mas não discipula os filhos, e está gerando problema. Por quê? Porque as prioridades estão invertidas. Às vezes a prioridade ela está na nossa frente. A situação está ditando para nós qual é a prioridade e nós estamos desviando dela. Nós não queremos enfrentar. Foi isso que Bartimeu nos ensinou. Então nós precisamos rever as nossas prioridades. Versículo 52. Olha só que interessante isso aqui, irmãos. Jesus disse para ele: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Diga comigo, pelo caminho. Irmãos, olha só, ele chega até Jesus. Jesus pergunta o que ele queria, ele fala: eu quero voltar a ver. Aí Jesus olha para ele e fala: vá, a tua fé curou você. E imediatamente ele volta a ver. Ou seja, a bênção, o milagre, o que ele precisava ele recebeu. O que eu queria para mim, eu recebi. A minha bênção, o meu milagre, eu recebi. E Jesus ainda fala para ele: vá, pode ir, vai, a tua fé te curou, você está curado, pode ir embora. Mas o final do versículo, olha a decisão que Bartimeu toma. Imediatamente ele recuperou a visão e o homem que estava na beira do caminho começa a seguir a Jesus pelo caminho. Ele não transformou a bênção em uma maldição. Eu creio que naquele momento Bartimeu recebeu um batismo de gratidão. Não, eu não posso ir. Olha o que você fez por mim, você me curou. Você abriu os meus olhos. Você mudou a minha vida, você transformou a minha vida. Por gratidão, eu vou te seguir, eu vou sair da beira do caminho. Irmãos, atender o chamado de Deus, ajudar a cuidar de pessoas, evangelizar, visitar, cultuar, congregar, irmãos, é um gesto de gratidão. Foi isso que Bartimeu fez, ele tomou a decisão. Eu acho interessante que Jesus diz para ele, a primeira fala de Jesus, no versículo 52 é: vá. E muitas vezes, nós estamos: venha, irmão, por favor, pelo amor de Deus, venha para a célula, venha para o culto, venha para o discipulado, por favor, venha, venha. Muitas vezes estamos até passando da conta.
Não, irmãos, não. Jesus deixou ele decidir, deixa a pessoa decidir, irmão. Deixa ela decidir. Nós precisamos decidir, irmãos. Nós muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo, queridos? E é chocante isso que eu vou te falar, e eu pensei bastante antes de falar isso, mas eu vou falar, posso falar? Pode. Nós estamos muitas vezes barateando o evangelho que custou a vida de Jesus. Se Jesus disse para o cansado e sobrecarregado, ei, sai do teu lugar e venha. Se Jesus disse para ele, vá. Por que nós queremos, irmão, ultrapassar? Deus criou o livre-arbítrio, deixa a pessoa decidir, ore por ela, chame ela, visite ela, mas não passe da linha. Ela precisa decidir. Deixa ela decidir. Acredita que quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. É Ele que convence o homem do pecado, da injustiça e do juízo. Ele decidiu sair da beira do caminho. E depois que recebeu o milagre, decidiu seguir a Jesus pelo caminho. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Sabe, irmãos, quando eu leio essa história de Bartimeu, muitas coisas me chamam a atenção aqui. Mas uma das coisas que mais me impressiona nesse homem, olha como a gente pode aprender com uma pessoa tão simples. Bartimeu era órfão de pai e mãe. Bartimeu morava na rua, não tinha nada, só tinha uma capa velha. Bartimeu era cego, hostilizado, humilhado. E quando ele sabe que Jesus está passando por ali, ele tem uma atitude muito humilde. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele vai na identidade de Jesus. Jesus, eu sei quem você é filho de Davi, você é a promessa de Deus. Ele não culpou ninguém, ele não reclamou, ele poderia reclamar: Jesus, olha a minha situação, olha o que fizeram comigo, olha o meu estado. Não, o que ele disse? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha para mim, Jesus. Irmãos, quantas vezes nós estamos perdendo tempo, reclamando, murmurando. Não, dobra o seu joelho, põe o rosto no chão, que Ele vai te ouvir. Ele para te ouvir, Ele ouve o teu clamor. A Bíblia diz que Jesus parou e pediu para a igreja ir lá chamar Ele. E às vezes nós ficamos olhando para as pessoas, esquecemos que essas pessoas são pessoas que Deus está enviando para nos chamar, para nos confrontar, para nos orientar, para nos abençoar. Nós precisamos da humildade de Bartimeu, irmão. Eu tenho certeza que você não está órfão, cego e morando na rua. Muitas vezes nós usamos essa história para pregar, falar sobre fé também. Mas o que mais me marca aqui é a humildade, irmão. Porque nós vivemos uma geração que, sabe, pessoas arrogantes, pessoas que querem mandar em Deus, pessoas que só querem a bênção, que só querem o seu milagre, que só querem as coisas para si. Bartimeu poderia receber a sua bênção e ir embora. E ele poderia usar a justificativa: olha, ele que falou para eu ir embora, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso discipular, não preciso liderar, eu não preciso cultuar, não preciso nada, porque Jesus mandou ir embora. Por que Jesus falou para ele: vá? Porque Jesus queria saber se ele entendeu o que Jesus fez.
Sabe, irmão, quando você entende o que Deus está fazendo na tua vida, você é batizado por gratidão e você começa a corresponder. Eu tenho que fazer alguma coisa em gratidão a esse Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa por amor a esse Deus. E eu queria pedir para você fechar os seus olhos. E eu queria pedir para você ouvir uma canção. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Meu Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Querido, se em alguma área da sua vida você está como Bartimeu, hoje é o dia de você fazer como Bartimeu fez. Ânimo, se levante e venha até Jesus. Se posicione. Quero convidar você a sair do seu lugar e clamar como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Oh, Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção que ele recebeu. aleluia. Então Jesus chamar este homem que estava, pois o clamor nesse chegou, dizendo assim: Diga. Jesus, filho de Davi, Oh, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atenda o meu clamor. Jesus atendendo a ele disse: aleluia. vai, filho, a tua fé te curou. A tua fé te salvou.
Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero me unir à fé dos irmãos que estão aqui, Senhor, na frente, Pai, como Bartimeu, diante do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos que Tu és o Filho de Deus, que Tu és Jesus, que o Teu Espírito Santo está aqui, nos constrangendo, nos confrontando, Senhor, a nós tomarmos uma posição, mudar nossa postura, Senhor, e render áreas da nossa vida que nós ainda não rendemos ao Senhor, Pai. Senhor, nós clamamos como Bartimeu, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nessa área da vida do meu irmão, da minha irmã, como o Senhor fez na vida de Bartimeu, que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os seus olhos nessa área da sua vida, para você ver o que Deus está fazendo, para você ver o que Deus está fazendo na sua vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos esses irmãos que estão aqui, Senhor, rendidos diante de Jesus, o Filho de Davi. Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja qual for a necessidade, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela material, seja o que for, Senhor, o Senhor sabe. Que o Senhor faça um milagre, como o Senhor fez na vida de Bartimeu, Pai, em o nome poderoso de Jesus, em o nome poderoso de Jesus. Querido, eu quero dizer a você, como os discípulos disseram a Bartimeu: ânimo, levante-se, levante-se. Quero pedir para você levantar com um sorriso no rosto, com ânimo. Eles disseram para Bartimeu: ânimo, levante-se, levante-se. Querido, Ele é cura, Ele é poderoso. Aleluia. Você consegue levantar as tuas mãos e dizer isso? Algo poderoso Deus fez na sua vida hoje. Aleluia. Oh. Aleluia. Solte sua voz, diga. Oh. É poderoso, teu nome é vida. Deus é poderoso para fazer, mas nós não podemos evitar os processos. Fica firme no processo, não queima etapa nos processos. Olha a lição que Bartimeu nos ensinou. Se consegue ver o processo de Deus, ele ouviu, ele clamou, ele seguiu a orientação da igreja, dos discípulos. Quando ele chega diante de Jesus, ele coloca ao seu coração o que ele mais queria, e ele foi grato a Deus. Ele poderia ir embora, e ele decidiu sair da beira do caminho, depois de receber o milagre, e andar, seguir a Jesus pelo caminho. Sabe, querido, depois de hoje, algo tem que mudar na sua vida. Quando Jesus passa pela nossa vida, algo tem que mudar. Algo Deus está esperando que você faça. Alguma atitude Deus está esperando que você aconteça. Essa palavra não pode entrar por aqui e sair por aqui, não. Ela tem que entrar aqui e descer no seu coração e transformar o seu coração e se tornar em atitudes. Vai até o seu discipulador, abre o seu coração, começa a servir mais, começa a fazer algo, usa o dom, o talento que Deus te deu. Abandona as capas. Hoje nós não usamos mais capas, mas às vezes nós usamos máscara. Às vezes está muito bonitinho por fora, mas por dentro está podre como Naamã.
isso, irmão. Viva o sobrenatural de Deus. Não deixe que nada impeça você de viver o despertar sobrenatural de Deus. Não perca o que Deus reservou para você em 2025. Não chegue em dezembro de 2025 frustrado porque você não teve atitude. Faça alguma coisa. Põe-se de pé, levante-se, faça algo. Irmão, eu sempre digo isso. Você é um campeão. Por que eu digo isso? Pastor, porque o que a Bíblia diz, Romanos 8 diz que o Senhor Jesus nos fez mais que vencedores. Porque essa batalha que você está enfrentando, Ele já venceu. Já está vencido. Sabe qual a diferença do vencedor e o mais que vencedor? O vencedor, ele precisa do resultado do pódio para ele dizer que é vencedor. O mais que vencedor que a Bíblia diz é aquele que antes de entrar no jogo, ele já sabe que venceu. Ele já sabe que está ganha. Por quê? Porque o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Dá um sorriso aí de bom ânimo. Bom ânimo é isso. Não tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, ele já venceu. Por isso, você é um campeão. Olha para o seu irmão aí e fala para ele: você é um campeão. Você já venceu. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar nosso culto. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de nós estarmos juntos cultuando aqui ao Senhor, Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você tenha uma semana poderosa na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, onde você colocar as plantas dos seus pés. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.